estudantes do terceiro ano! Como vocês estão? Andresa Morim aqui, trazendo mais uma aula de língua portuguesa para vocês aí, estudantes do terceiro ano. Obrigada por nos assistir, aprender sempre mais, estar disposto a ter mais conhecimento e futuro garantido para quem gosta de estudar aí. Então, que tal parar de ficar nesse lenga-lenga e vamos ao nosso assunto de hoje, pois aprenderemos um pouquinho sobre o relato pessoal, que é um gênero textual também da nossa língua portuguesa. Não vamos aprofundar, mas vocês vão conhecer as principais características do relato pessoal. E vamos também navegar na nossa gramática, relembrando substantivos, verbos, pronomes e fazer as nossas atividades para fixar o nosso conhecimento. Bom, primeiramente, nós temos que saber qual tipo, qual gênero textual da nossa leitura de hoje. Vocês acharam que vocês iam escapar da leitura? Português tem que ler. Então, vamos conhecer um pouquinho o que é o relato pessoal. De olho na telinha, nós vamos fazer a leitura e depois conversamos um pouquinho a respeito. Vamos lá. Relato pessoal. O que é? O relato é um gênero muito comum no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, pois relatamos fatos aos nossos amigos e familiares, ouvimos relatos também nos noticiários, buscamos relatos de pessoas famosas como inspiração para a nossa vida, ou para saber experiências vividas em lugares que desejamos conhecer. Vamos parar aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, para vocês entenderem, então, como que a gente utiliza o relato pessoal, onde a gente encontra, pelo nosso texto aqui que está nos explicando, o relato ele faz muito, assim, faz bem parte do nosso dia a dia, pois vocês mesmos podem perceber que o relato pessoal, ele anda às vezes assim, coladinho com outros gêneros textuais que nós já aprendemos, como a carta, né, a notícia. Então, vocês podem perceber que pode ser, veja os exemplos que foram nos dados ali, você pode contar uma experiência que você viveu, você também pode ler experiências de outras pessoas que você admira, você também pode encontrar o relato nos noticiários, uma história bem bacana, que foi tão interessante que a mídia quis passar para todos, né? Então, aquela experiência que aquela pessoa viveu vai inspirar outras pessoas. E também pode, assim, viver as experiências juntamente com as pessoas que conhecem os lugares diferentes. Principalmente, gente, eu amo ver as pessoas que vão viajar para os outros lugares do mundo e mostram, falam as suas experiências, as suas sensações. Então, esses são os relatos pessoais e as várias formas que a gente pode encontrá-lo, tanto falado quanto escrito. Professor, e quais são as características? O que tem que ter para se fazer um relato pessoal? Então, vamos lá. As características desse gênero são, então o que eles têm que ter? Eles têm que serem narrados, ou seja, narrar de forma breve um fato específico, vivido por uma pessoa e suas consequências, reflexões. Então, é narrado, ele vai ser contado pela própria pessoa que viveu aquela experiência, as suas reflexões, o que aconteceu, né? Se foi bom, se foi ruim, quais as experiências, quais, né, as expectativas que ela tinha e tudo mais. O que mais tem que ter? Ele tem que apresentar elementos básicos da narrativa, ou seja, de você contar algo, tais como sequência de fatos, né? Tá aqui, ó, sequência de fatos, pessoas, tempo, espaço. Então, ele tem que ter todos esses elementos que é a narração, ou seja, quando a pessoa está contando algo, ela tem que ter, e o texto tem que fazer sentido, né, gente? Ele tem que ter um princípio, meio e um fim.
E a nossa última característica e muito importante no relato pessoal, vamos ver qual que é? Verbos e pronomes são empregados predominantemente na primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Quais são essas pessoas? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Então, esses textos, por você, quem escreve, ter vivido a experiência, o narrador é quem viveu a experiência, eles têm que ser escritos na primeira pessoa. Se eu quero incluir várias coisas, temos que observar, aí sim nós vamos passar para a primeira pessoa do plural. Mas geralmente essa história a pessoa conta dela mesma. Então ela vai falar na primeira pessoa do singular, o pronome eu e os verbos acompanhando. Sabendo disso, que tal a gente fazer uma leitura bacana? Preste atenção. E o título da nossa leitura, de olho na telinha aí, ó. Monstros dentro da gente. Vamos lá? Assistindo o programa Que Monstro Te Mordeu, da TV Cultura, cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro da gente. São nossos sentimentos ruins, como raiva. Em alguns momentos, eles aparecem e nos fazem sentir mal. Para o monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E para fazer o monstro diminuir, temos que perceber que ele existe e pensar em coisas boas, pedir ajuda para os adultos, amigos, familiares e professores. Outro dia, o monstro cresceu dentro de mim, quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Portanto, sempre que perceber que um monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. Este texto tem a autoria de João Vitor Marola. Que relato bacana, não é mesmo? Veja que esse relato dessa pessoa vem nos ensinar a lidar com esses sentimentos, gente, que aparecem. É ou não é verdade? Às vezes a gente fica nervoso com uma coisa que acontece, que a gente não fica assim muito feliz. Então, ele, através da experiência que aconteceu com ele, vai nos trazer uma ideia de como podemos vencer esses sentimentos ruins, né? Porque não é bacana. Raiva, ódio. Ih, sai pra lá. Eu gosto de amor, paz e muita alegria. Então agora, depois que a gente já leu, a gente já percebeu que é realmente um relato, pois ele relatou uma experiência que aconteceu. Ele ficou bravo da mãe mandar ele parar de jogar videogame. E eu acho que isso acontece muito por aí. Mas viu como ele lidou? E o pedir desculpas, gente, realmente, ó, deixa o coração levinho. E isso nos mostrou, ele mostrou a forma como ele lidou, que a gente pode tirar para a vida da gente, não é mesmo? Então, que tal a gente entender o texto aí um pouquinho mais e vamos explorar esse texto também dentro aí da nossa gramática. Então, vamos lá, a hora da nossa atividade. De olho na telinha. Número 1. Responda. Agora a letra A aqui, vem junto comigo. O menino, autor do texto, fala em monstros dentro da gente. Que monstros são esses, gente? Pensa aí, depois de tudo que ele relatou, que monstros são esses? Vamos lá? Isso aí, são sentimentos ruins. Como aconteceu com ele, como a raiva, né? Mas podem acontecer outras, frustração, tristeza, mas no relato dele, que ele explicou a situação, a experiência que ele teve, só foram sentimentos ruins como a raiva, né? Se a gente está falando do texto, a gente tem que seguir bem o que o menino contou. Letra B.
Como o menino chegou à conclusão de que havia monstros dentro dele? Será como que ele percebeu isso, gente? Assistindo o programa Que Monstro Te Mordeu, da TV Cultura. Então, assistindo esse programa, ele viu, realmente, de vez em quando eu fico aí bravo e lembrou da situação que aconteceu com ele. Vamos seguir. Agora, número 2. Marque qual foi o monstro ou sentimento que um dia cresceu dentro do menino. Nós temos 4 opções, gente. O texto fala que foi a tristeza, foi a decepção, foi o medo ou foi a raiva? Ele conta bem lá que a raiva cresceu. Então, o sentimento que cresceu dentro dele foi a raiva. E também o número 3, o autor, através do relato pessoal, ele dá ideias para não deixar os sentimentos ruins tomarem conta de nós. Marque as opções para você. Opinião sua. Tem que ser igual a minha? Qual para você aí de casa são as melhores? Vamos às alternativas? Pensar em coisas boas. Quando começa a crescer aquele sentimento ruim dentro de você, o que você usa para jogar bem longe aquele sentimento? Você pensa em coisas boas? Ou você pede ajuda aos amigos? Vai conversar com os amigos, vai espairecer, vai conversar, jogar a conversa fora para ver se esquece? Você pede ajuda a um adulto? Vai conversar com a mamãe, com o papai, com a vovó? Ou você respira fundo e espera passar? Eu vou contar a minha experiência, porque eu sou bem nervosinha, viu, gente? Às vezes acontecem umas coisas aí, eu fico, a flor da pele. Para mim, eu fico quietinha no meu canto, respiro fundo, conto até 1 milhão e espero passar, para depois, voltar à minha rotina. Nunca a gente deve conversar nervoso. Experiência minha, agora eu estou falando um relato pessoal meu. Eu nunca procuro conversar quando eu estou muito nervosa, Então, respiro fundo e espero passar. Mas qual a estratégia aí de vocês? Marque aí, escreva certinho no seu caderno o que você utiliza para ficar calminho. Vamos lá. Agora vamos entrar na nossa amiga. Recapitular tudo que a gente já aprendeu. Nossa gramática. Então, vamos lá. Tiramos um trecho do nosso texto. Então, vamos lá. 4. Observe o trecho abaixo e faça aqui, o que se pede. Primeiro, vamos ler o trecho que foi retirado? Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim, quando minha mãe mandou parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. A letra A fala assim, copie do trecho 2 palavras ou expressões que não sejam verbos. Então, pode ser pronome, pode ser adjetivo, pode ser substantivo. Não pode ser verbo. Pediu 2. Mas a professora que gosta de colocar é muita. Vamos ver se vocês colocaram a mesma que eu aqui, Coloquei, então, dia. Aqui o dia aqui, Monstro. Substantivo, tá, gente? Que eu coloquei. Mãe. Mãe. Mas poderia ser pronome. O pronome possessivo minha aqui, Raiva, Também, a raiva aqui, Poderiam ser outros. Outro pronome aqui, mim. Do pronome pessoal oblíquo, Poderiam ser todas as palavras que não fossem verbos. E agora? Pediu? Agora nós vamos procurar os verbos desse trecho. Então, vamos lá? Coloquei, outro dia um monstro cresceu, do verbo crescer, dentro de mim, quando minha mãe mandou. O outro verbo aqui, do verbo mandar. Eu parar. Outro verbo de
jogar. Olha outro verbo também, verbo jogar. Videogame. Naquele momento a raiva cresceu, do verbo crescer. Cresceu tanto que eu respondi, do verbo responder. Vamos seguir? Agora leia a frase, ó, o número 5, ó. Eu respondi para ela. Nessa frase, o verbo se refere ao pronome eu, ou seja, está amarradinho, ó. Pronome eu, primeira pessoa, o verbo tem que ser flexionado, ou seja, mudado na primeira pessoa, juntinho com o pronome. Tá? Eu não posso colocar aqui eu respondemos. Ai, Jesus, né? Não funciona. Eu respondi. Então, ligue as frases à pessoa a quem o verbo está se referindo. Então, vamos lá, ó. Respondemos para ela. Eu vou ligar o pronome você, nós ou eles. Pensa aí. Se eu colocar você respondemos, ai, até doeu o ouvido. Nós respondemos? Ah, então, respondemos, a gente ligou ao nós. Agora, respondem para ela. Qual é o pronome? Eles. Se eu colocar aqui na frente, ó, eles respondem para ela. E responde para ela o você, ou ele, ela, né, da terceira pessoa, porque o você é um pronome de tratamento que ele é flexionado, ou seja, o verbo muda quando está concordando com você na terceira pessoa do singular, ok? Vamos seguir. Leia os trechos a seguir e escolha o pronome adequado para preencher os espaços. Ó, diquinha, pode repetir o pronome se caso ele couber na frase, tá, gente? Se necessário. Então, nós temos os pronomes eu, você, ele e nós. Vamos às frases. Letra A. Para o monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. Qual desses pronomes eu vou colocar aqui? Eu temos, você temos, ele temos? Não. Nós temos que alimentar o sentimento ruim. Letra B. Pedi desculpa para minha mãe e o sentimento desapareceu. Qual o pronome que eu posso colocar aqui para a frase ficar afinadinha? Eu pedi desculpa. Letra C. Conversei com meu irmão e falou para eu me acalmar. Qual o pronome? Quem conversou? Eu. Ó, eu conversei. Veja que o verbo está concordando com o pronome eu. Eu conversei. Você conversou. Olha como o verbo muda de acordo com a pessoa. Agora, a letra D. Quando o monstro cresceu, essa frase a gente pode ter duas opções, dependendo da situação. Pode ser ele ou você. Quando o monstro cresceu, ele respirou fundo para se livrar dele. Ou, se eu estiver falando diretamente com a pessoa, quando o monstro cresceu, você respirou fundo para se livrar dele. Agora, a nossa última atividade de hoje, vamos utilizar o nosso texto sim e vamos retirar do texto. Substantivo comum, gente. Nossa, professora, tem vários. Isso aí. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Programa, monstro, irmão e vai. Agora a letra B, um substantivo próprio. TV Cultura, o nome da rede onde o programa passou, não é mesmo? Pronomes possessivos. No nosso texto apareceram nossos, meu, minha, sua. E adjetivos, gente, apareceram? Apareceram. Ruins e boas. Lembra lá, sentimentos ruins. O ruins está trazendo uma característica pro sentimentos. E os verbos? Aí que apareceu mesmo. Alguns que eu trouxe, ó. Cheguei, aparecem, crescer e perceber. Ó quem chegou para dar tchau aqui para vocês. Sinal que eu tenho que ir embora. Nossa aula
vai ficando por aqui. Mas não se esqueça que ela continua, ó, lá na plataforma. E para você acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece, ó, no cantinho da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube, fique por dentro das nossas aulas, tudo que você quer rever, né, para aprender mais e mais. Então é lá no nosso canal do YouTube. E também acesse as nossas redes sociais SMED-GV, ó. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!